Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje, aula de filosofia, mas primeiro vamos para as nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, arejado. Tenha perto de você sempre seu estojo, com caneta, lápis, livros, fones de ouvido, lugar silencioso e vamos para a aula. Hoje, em filosofia, a gente vai falar sobre um filósofo chamado John Locke, certo? John Locke, 1632 a 1704, foi um filósofo inglês, um dos mais importantes filósofos do empirismo. Exerceu grande influência sobre vários filósofos de sua época, entre eles o George Berkeley e David Hume. A gente vai ver esses dois filósofos também ainda em umas aulas próximas nossas, certo? Seu discípulo francês Étienne Goudilec usou sua teoria empírica para criticar a metafísica no século seguinte, né? A gente sabe que a metafísica ela foi conhecida como a ciência das ciências, a ciência que dava origem a todas as outras ciências, porém a metafísica foi muito criticada porque ela não partia do princípio, né, do conhecimento científico. Bem dizendo assim para vocês, né? Ela tinha um pouco de fantasia, então ela pegava algumas teorias, que essas teorias para os filósofos era uma coisa meio vaga, porque elas não tinham um conteúdo comprovado, cientificamente falando, né? Então a metafísica foi criticada por esse pensador, né? Por conta disso, né? Ele usou a teoria empírica para criticar ela, né? No caso, ele dizia que ela era muito vaga e que não tinham provas concretas para as teorias de base da metafísica. Como representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. Locke, né? Nesse tempo que ele teve a vida dele, né, de filósofo, foi de 1632 a 1704, né, como vocês veem aí no slide. Ele escreveu várias obras, né, gente, e fez vários tipos de teoria, né, em cima desse empirismo. Né. E muitos criticavam as suas ideias, né, empíricas, mas ele se destacou em meio aos outros, né, por conta dessa coisa do individualismo liberal. Certo? Então ele diz assim, ó, John Locke nasceu em Ringdon, Somerset, Inglaterra, no dia 29 de agosto, né? Era filho de um pequeno proprietário de terras que serviu como capitão de cavalaria. Estudou filosofia, medicina, ciências naturais na Universidade de Oxford, né? Onde depois lecionou filosofia, retórica e grego. Estudou as obras de Francis Bacon e René Descartes. Em 1683, Locke muda para a Holanda e só retorna à Inglaterra em 1688 após o restabelecimento do protestantismo e a subida ao trono de Guilherme, príncipe de Orange. Em 1695, foi nomeado membro do parlamento, permanecendo no cargo até 1700. John Locke faleceu em Howlon, Inglaterra, no dia 28 de outubro de 1704. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco, mas depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. Essas sensações são trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença e pela dúvida, resultando no que Locke chamou de reflexão, né? Então ele foi o pai da palavra reflexão. Ele achava, né, tudo, antes de surgir ideias, tudo tinha que passar primeiro pelos nossos sentidos, né? E só assim a gente ia ter ideias sensoriais simples para poder definir algo que estávamos pensando ou elaborando. Então, a mente não é um mero receptor passivo. Ela classifica e processa todas as sensações à medida que vai formando nossos conhecimentos e nossa personalidade. Essa era a ideia de Locke. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Foi precursor de muitas ideias liberais que floresceram durante o Iluminismo francês no século XVII. Locke criticou a teoria do direito divino dos reis, né? Formulada pelo filósofo Thomas Hobbes.
Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Então, assim, o Hobbes, ele achava que o rei tinha o total poder sobre o povo, né? E que, às vezes, até ele ser cruel justificaria se ele tivesse que controlar esse povo, né? Um povo que fosse sem medidas, né? Então, ele poderia até ser cruel. E o Hobbes, ele admitia, né, isso. E o Locke era contra isso. O Locke achava que a população que sim deveria, né, reger as leis, certo? Afirma que para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las, né? Então ele achava que o povo era que tinha que dizer do que eles precisavam, de que tipo de regras deveriam seguir, né? Então passar isso para as pessoas superiores e essas pessoas executá-las. Foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes, né? Aqueles três poderes que a gente conhece, que a gente estudou, né? Que a gente estudou na nossa vida de estudante a vida inteira, que é o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, certo? Então, ele diz assim, ó, segundo o qual o poder do Estado se divide em três instituições distintas, né? Então, esse poder legislativo, que seria o parlamento, poder judiciário, né, que seria o tribunal, e o poder executivo, que seria o governo, certo? Algumas das obras de Locke, né, escritas por ele foram Cartas sobre a Tolerância, 2 tratados sobre o governo, Ensino acerca do entendimento humano e Pensamentos sobre a educação. A gente vê aí que foi um período mais ou menos de 1689 até 1693, né, onde ele escolheu escrever essas obras. E como atividade para vocês eu deixo a seguinte coisa, escolha uma das obras de John Locke, comente e escreva no mínimo 20 linhas. Você vai escolher Cartas sobre a Tolerância, 2 tratados sobre um governo, Ensino acerca do entendimento, né, humano, Pensamentos sobre a educação. Escolhe uma dessas obras, faz uma pesquisa, lê sobre elas e me dê a opinião de vocês em 20 linhas, ok? E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está em escolapequenospassos.com.br. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Acessem a agenda eletrônica de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!